Olá, eu sou Arno Paulos, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Meu Deus. Amados, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Estou muito empolgado com essa palavra. Há uns dias atrás eu acordei com uma visão e uma frase. E essa visão era uma cruz, a cruz de Jesus, mas ela era entrelaçada por um ipê amarelo. Eu acordei com essa imagem, pedi: Lucas, você consegue mais ou menos montar essa imagem para nós? E ele mais ou menos montou o que você está vendo aqui. E a frase que me veio forte ao coração era: tornar a cruz de Cristo atrativa ou atraente. E eu comecei a orar e: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? E me deparei com alguns textos, com algumas verdades muito interessantes. Tenho lido, meditado sobre isso, e eu quero começar a falar sobre isso, e nos próximos domingos, com a graça de Deus, conversar com você sobre a cruz de Cristo, tornar a cruz de Cristo atraente. A Bíblia diz que os velhos sonharão, né? Então eu já estou sonhando mais ultimamente, né? E espero que não seja só velho cronológico, mas também de experiência de vida cristã. Mas o Espírito Santo fala conosco de várias maneiras, e você e eu precisamos estar cada vez mais atentos, cada vez mais percebendo o que Deus quer nos falar nesses dias. Assentado como você está, eu quero orar com você nesta hora. Pai Celestial, uma vez mais, obrigado por essa tarde, por esse início de semana. Que privilégio, Pai, estarmos reunidos em torno da Tua palavra, da Tua pessoa, Jesus, da Tua obra, Senhor Jesus. Pai, desde já declaro sobre cada um que aqui está a palavra de plena paz, a palavra de quietude na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. Todo aquele que está sendo oprimido por alguma razão, por demônios, por espíritos malignos, nessa hora eu declaro a palavra de libertação. Todo demônio que ainda insiste em estar aqui, eu mando você embora no nome do Senhor Jesus. E declaro que essa vida não te pertence. Cada um que aqui está foi chamado para a liberdade em Cristo Jesus. Jesus já pagou o preço por cada um. Eu declaro libertação nessa hora em nome do Senhor Jesus. Pai, aquele que ainda está com peso sobre os seus ombros, uma dor de cabeça, uma ânsia de vômito, nessa hora eu mando você, demônio, embora dessa vida, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu peço a ministração do Senhor, a glória do Senhor, a paz do Senhor, o fogo do Senhor, o teu óleo, o teu bálsamo sobre cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Quero lembrar também toda a igreja que quinta, sexta e sábado agora nós vamos ter a conferência Protocolo de Príncipes. E quem vai estar ministrando é o profeta Davi Rebolo. Na verdade, é a comunhão cristã Shalom que está usando o nosso templo, e nós somos convidados a participar. Vai ser muito bom. Eu quero encorajá-lo a fazer a sua inscrição. Me parece que custa R$50. Procure a secretaria da igreja, você poderá fazer a sua inscrição. Pegue informações com o teu líder de grupo familiar. Quinta noite, sexta noite, sábado de manhã e sábado à tarde. Eu acho importante divulgar para você investir na tua própria vida. A gente investe em tantas coisas, né? Uma vez eu vi um jovem, né, na frente de um baita hambúrguer desse jeito: pastor, estou investindo na minha vida, aprendi com o senhor. Pois é, mas aprenda a investir outras coisas na sua vida também. Invista na sua vida ministerial, na sua vida espiritual também. Amém? Então, quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. Amados, você que está com a sua Bíblia, deixa ela aberta, por gentileza, em João capítulo 10. João capítulo 10. Eu quero falar, portanto, com você sobre a cruz de Cristo. Queremos começar a falar sobre isso. Os jovens também estão ministrando esse tema, a cruz de Cristo. Amados, você já reparou que o principal símbolo dos cristãos é uma cruz? Ao longo das eras, eu quero compartilhar um pouco com você o que aconteceu, por que em épocas não se usava, outra época se usava muito, como que é isso hoje. Mas você já percebeu que o símbolo nosso não é uma manjedoura, o símbolo nosso não é uma pomba, o símbolo nosso não é um arco-íris,
Mas o símbolo do cristianismo principal ao longo das eras tem sido uma cruz. Quando se fala em cruz, alguns de nós se sentem bem, se sentem à vontade, outros se escandalizam um pouco, outros ficam desconfortáveis. Eu me lembro quando nós tínhamos aquele outro púlpito que tinha uma cruz. Alguns diziam, Arno, mas isso está certo? Crente leva a cruz, crente ostenta a cruz. Quando inauguramos a nossa igreja ali na Vida Batel, nós tínhamos definido um layout ali dos painéis de LED e o fornecedor ele fez uma cruz de LED. E eu fiquei observando as reações e do meu ponto de vista ficou lindo. Mas algumas pessoas ficaram extremamente desconfortáveis com a cruz. E você? Fica confortável com a cruz ou desconfortável? Aviso aos navegantes, né? Mandei fazer uma cruz ainda maior lá para a Avenida Batel, de LED. Né? Daqui uns 30 dias vai estar lá. E vai ser maior do que a que estava lá. E eu quero falar com você sobre isso nesses dias. Amados, é interessante que quando se fala sobre a cruz, e isso aqui é o primeiro ponto que eu quero destacar, nós não estamos falando que a cruz tem um poder em si. Do que nós estamos falando é do que aconteceu na cruz. O preço que foi pago na cruz. O preço, o sacrifício que foi ofertado na cruz. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Hoje, em algum momento no trânsito, não sei que hora foi, hoje de manhã, eu vi um carro e estava escrito assim, no meio do vidro atrás. Eu olhei aquela frase e falei, está errado, mas está certo, mas está errado. Mas está certo, mas está errado. E a frase era assim, o segredo da minha prosperidade é Jesus. Está certo, mas está errado. Mas está certo, mas está errado. Pouquinho certo, mas muito errado. Certo no sentido, é verdade, né? Jesus disse que Ele nos daria vida e abundância. A grande questão é que hoje em dia, muitos cristãos colocam uma ênfase apenas nos benefícios da obra de Jesus. Vou enriquecer com Jesus. Alguns apelos que temos visto são verdadeiras propagandas de promoção. Venha porque você vai ficar rico, você vai isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo. Quando na verdade a mensagem original é uma mensagem de cruz. A cruz de Cristo. Você já falou sobre a cruz de Cristo com os teus filhos? Você fala desse assunto na sua casa? A cruz, ela te deixa à vontade ou te deixa inseguro? É interessante, amados, nós lermos, eu gostaria que você acompanhasse comigo João 10, versículo 17 e 18. A Bíblia, ela nos diz assim, por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. O Evangelho de João, o Evangelho do amor, onde o Senhor Jesus, Ele assume a identidade dele de maneira muito clara como Messias, como Salvador, como Senhor, como bom pastor, como a luz, como a porta, como a água da vida. E aqui Jesus, Ele vai preparando os discípulos dele, e nós vamos ver isso por todos os 4 evangelhos. E aqui ele começa a falar de um assunto que era meio nebuloso para os seus discípulos. E com certeza, se nós estivéssemos vivendo aqueles dias, ficaríamos assim meio confusos. Mas do que Jesus está falando? Quando na verdade isso já veio sendo anunciado desde o Antigo Testamento. E Jesus, Ele declara, o Pai me ama, por quê? Porque eu dou a minha vida. Quando falamos da cruz de Cristo, meu irmão, estamos falando do lugar escolhido por Deus para que Jesus fosse oferecido, do lugar escolhido para que Jesus fosse ofertado e aonde Ele se entregou por você e por mim. Pastor, mas eu não entendo isso. Isso torna o ápice da cruz ainda maior. Por quê? Mesmo você e eu não tendo nem nascido, ainda assim, Jesus assumiu o seu lugar naquela cruz. Mesmo você e eu ainda não tendo cometido nenhum pecado, ainda assim Ele pagou o preço no seu e no meu lugar. Eu separei aqui
uma descrição do ponto de vista médico do que era a crucificação naqueles dias. Para nós, quando falamos da cruz, nós até nos acostumamos com alguns teatros que fazemos na Páscoa, né? E os irmãos, e tá certo. Mas aí você olha o chicote que bate nas costas, primeiro que bate fraquinho assim, né? É cheio de cotonetezinho na ponta, assim. Uma vez teve um teatro que os irmãos fizeram um chicotinho mais forte e deram no lombo do Jesus, mas rapaz, o negócio foi forte assim, né? Mais dramático. Mas a gente se acostuma com uma imagem assim meio poética, meio, não sei, a gente beira o que os teólogos muçulmanos dizem. Não, Jesus na cruz ele só desmaiou, ele não sofreu tudo aquilo. E ele acordou lá no túmulo um tempo depois. Meu irmão, Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Ele sentiu exatamente o que você e eu sentiríamos se estivéssemos naquela cruz. Não foi poesia, não foi história, foi real. E o preço pago foi impressionante. E Jesus ele se doou voluntariamente. A cruz, meus irmãos, a história da cruz, o que divide a história foi a cruz. E isso começa numa quinta-feira à noite. Eu vou falar sobre isso um pouco mais na próxima semana. Mas nessa quinta-feira da Páscoa foi a última vez que Jesus viu o pôr do sol. E é o horário que ele se separa para reunir os seus discípulos. E antes da ceia, Jesus faz algo que a gente esquece, não percebe. Todo mundo que foi para aquela reunião, ninguém lembrou de lavar os pés um do outro. Não tinha ali um serviçal para lavar os pés deles. O próprio Senhor Jesus veste o avental de escravo e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ele estava ali há cerca de 12 horas da cruz. E ele vai lavando os pés dos discípulos. Ele vai preparando eles. Olha, está vindo algo que vocês vão ter dificuldade de entender, mas eu preciso enfrentar esse momento. E Jesus escolhe lavar os pés dos seus discípulos. Logo em seguida, Jesus institui o memorial da ceia. É uma coisa curiosa, falava com o pastor Eliseu, que o único memorial que Jesus instituiu era acerca da sua morte. Você não encontra em lugar nenhum na Bíblia Jesus nos orientando a ter um memorial. Vocês devem ter um memorial da estrela de Belém. Todo ano vocês têm que colocar uma manjedoura e tal. Não. Também não encontramos um memorial sobre o batismo de Jesus, muito embora tenha sido um momento extraordinário. Não. Jesus deixou um memorial acerca da morte dele. E ele vem preparando os seus discípulos, e ele começa a falar: aqui está o pão, é o meu corpo que será quebrado, aqui está o vinho, é o meu sangue que será derramado. Esse é o memorial que Jesus deixou para você e para mim. Depois que ele deixa esse memorial, a Bíblia diz que eles cantaram um hino e eles foram para o Monte das Oliveiras. Se você pudesse estar naquele cortejo, né, com Jesus, ouvindo o silêncio das ruas de Jerusalém, indo ali para o Monte das Oliveiras, e o que estava na frente era o Getsemane. As horas vão passando, a angústia vai aumentando, e na semana que vem eu quero falar do porquê do cálice, do que Deus estava falando. Jesus ele fala em oração: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Eu quero explicar um pouco o que é esse cálice. Quando finalmente vem a traição, daí vem o escárnio, vem os açoites, por fim a cruz, a coroa de espinhos. E nós percebemos, e vamos ver alguns textos que nos mostram que o que realmente fez uma divisão na história foi a cruz. Lembrando, não estamos atribuindo nenhum poder místico à cruz em si, mas sim aquilo que aconteceu na cruz. Eu separei um relato médico de como era a crucificação naqueles dias. De novo, para nós não é muito claro isso. Mas ouça esse relato, a crucificação, do ponto de vista médico. Uma das mais terríveis formas de punição na Roma antiga, a crucificação combinava vergonha, tortura, agonia e morte. Era a mais humilhante das formas de execução.
Despojado de suas vestes, o condenado era açoitado impiedosamente pelos carrascos com um chicote, com cerca de 8 tiras de couro, cujas pontas eram reforçadas com objetos cortantes, como pregos e pedaços de ossos, para aumentar o sofrimento da vítima. Muitos não resistiam ao açoitamento e morriam antes da crucificação. Os que sobreviviam ao flagelo eram muitas vezes obrigados a carregar a sua cruz pelas ruas da cidade até o local da execução. Seminus, com a pele e a carne dilaceradas pelo castigo, eram expostos ao escárnio popular. Pessoas cuspiam, atiravam coisas e insultavam os condenados. O peso da cruz era insuportável para eles, já que estavam fragilizados e exaustos pela longa sessão de tortura. Durante o percurso, as quedas eram frequentes e os condenados obrigados a retomar a caminhada com a cruz sobre os ombros. Hoje, acredita-se que os condenados carregavam apenas a viga horizontal da cruz. A outra parte era fincada antes, no local da execução. Finalmente, os braços do condenado eram atados à trave e seu corpo içado. Normalmente os punhos eram atados à viga por cordas, mas no caso de Jesus foram usados cravos de ferro, que perfuravam a carne, destruindo nervos e ossos, multiplicando ainda mais o sofrimento. Com a carne e a pele dilaceradas pelas chibatadas com o chicote, Jesus recebe na cabeça uma espécie de coroa ou capacete, feita com galhos entrelaçados de uma planta com espinhos, que perfuram seu couro cabeludo, provocando fortes dores e sangramento abundante. Em seguida, foi vestido com uma túnica. O tecido em contato com as feridas abertas gruda na carne. O braço horizontal da cruz é posto sobre os seus ombros, e ele é exposto à multidão feroz. Jesus, já sem forças, é rebocado com cordas pelos soldados num percurso de cerca de 600 metros. Seus passos são arrastados. O peso da trave e a fadiga causam várias quedas, ferindo seus joelhos. Os soldados o agridem, o açoitam e o forçam a prosseguir. Chegando ao Gólgota, os carrascos lhe arrancam violentamente a túnica. A carne grudada no tecido é dilacerada, gerando violentas dores. Deitado de costas sobre a trave da cruz, Jesus tem os pulsos traspassados por longos cravos que se fixam na madeira e depois são rebatidos. Alguns especialistas defendem a hipótese que, além dos cravos, os algozes têm usado cordas para prender os seus braços. Então foi içado rapidamente para o alto da estaca. O nervo mediano, lesionado pelos cravos, se estica como uma corda de violino quando o corpo é suspenso. A cada solavanco, o nervo exposto em contato com o cravo provoca dores atrozes. As pontas dos espinhos rasgam o couro cabeludo e o crânio, cada vez que Jesus mexe a cabeça. Em seguida, seus pés são pregados em uma espécie de apoio fixado na estaca, para prolongar a sua agonia. A posição da cruz provoca enrijecimento da musculatura dos braços, numa contração progressiva que se espalha pelos músculos do tórax, pescoço e abdômen. O processo, chamado de tetania, vai aos poucos tornando a respiração cada vez mais penosa, até provocar a parada respiratória. O ar entra nos pulmões e não sai. E com isso a vítima não consegue puxar o ar e lentamente vê chegar a morte por asfixia. Nos momentos finais de sua agonia, Jesus, em um esforço sobre-humano, se apoiava nos pregos cravados em seus pés, erguia o corpo, aliviando a tração dos braços para poder respirar e falar. Pede ao Pai que perdoe os carrascos, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. E no último momento declara: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Essa é uma declaração, é um relato de como era a crucificação naqueles dias. Há um outro relato muito interessante dos romanos. Ele diz assim: para os cidadãos romanos que cometiam crimes, eles eram isentos da morte de cruz. De novo, para a nossa cultura,
não é muito fácil entender, porque nós não temos crucificação aqui. Mas os romanos usavam a crucificação para os piores criminosos. Um cidadão romano não podia ser crucificado, a não ser em casos de altíssima traição. E os romanos escreviam da seguinte forma acerca da crucificação. Os pensadores romanos diziam assim: atar um cidadão romano é crime. Chicoteá-lo é uma abominação. Matar um cidadão romano é quase um assassinato. Crucificá-lo não tem palavras. Era considerado um castigo muitíssimo cruel e repugnante. Quando nós vemos isso e nos lembramos que Jesus deu a sua vida na cruz, e naqueles dias a morte na cruz era o pior tipo de morte, reservada somente para os piores criminosos. Você deve se lembrar que os dois que estavam sendo crucificados junto com Jesus, um deles dizia abertamente: nós merecemos isso. Você imagina o que esse pessoal fez? E quando nós nos deparamos com tamanho sofrimento, somos tentados a pensar: não, Jesus, não foi bem assim, meu irmão. É exatamente isso. E aí digo mais: o foco principal da crucificação não está no sofrimento físico, mas sim o sofrimento físico foi angustiante, foi inimaginável. Quando eu penso que Jesus fez isso, mesmo sem eu ter nascido por mim e pensando em mim naquela cruz, meu irmão, eu preciso me posicionar em relação a essa mensagem. Eu preciso reposicionar a minha vida, os meus valores. É interessante, amados, que a Bíblia, ela nos diz, em Apocalipse 1:6, Ele nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Nós pregamos tanto sobre quem nós somos em Jesus, que nós somos abençoados, e é isso mesmo. A Bíblia diz em Efésios que você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. É verdade. Somos reino e sacerdote, é verdade. Somos perdoados, é verdade. Mas tudo isso só é verdade porque Jesus voluntariamente subiu para aquela cruz. Não é uma coisa impressionante? Pastor, mas por que ele teve que fazer isso? Vamos conversar nos próximos domingos. Hoje eu quero entrar um pouco nisso. O que eu quero destacar com você primeiro: aceite essa verdade. Ele foi para a cruz no seu lugar. Ele assumiu o seu e o meu lugar. Eu estava lendo sobre o Dr. Martin Lloyd em 1929. Assim como muitos pregadores, ele percebeu que a ênfase da mensagem dele estava apenas no novo nascimento. Nós damos muita ênfase no novo nascimento, e isso está certo. Mas nós precisamos resgatar a mensagem da cruz, o preço que foi pago. Senão daqui a pouco você também começa a colar no teu carro: o segredo da minha prosperidade é Jesus. Está certo, mas está errado, meu irmão. Mas está certo, mas está errado. A gente começa a baratear a obra do Senhor Jesus. A gente começa a baratear. É interessante que esse autor, ele menciona uma pintura, e eu fui atrás e achei. E essa pintura que eu vou colocar aqui, ela vai assustar você um pouco. Mas ela ilustra, é uma pintura de 1870. Um pintor cristão, ele fez essa pintura. E eu quero tentar descrevê-la para você. Está lá no jeito lá. Em 1870, isso foi pintado. Olha que interessante essa pintura, meus irmãos. E a intenção desse artista era demonstrar como a morte, a sombra da morte, sempre rondava a vida do Senhor Jesus. O nome dessa pintura é A Sombra da Morte. Arno, por que a sombra da morte? Você percebe nos evangelhos que Jesus ele fala muito com seus discípulos acerca do que viria. E na maior parte do tempo eles não entendem do que estava vindo. E muitas vezes nós não entendemos o peso da crucificação. Olha que interessante essa pintura. Você vê uma mulher ajoelhada ali, provavelmente seja Maria, ela está de costas ali, e ela está mexendo num baú
aquele baú ali tem vários presentes, provavelmente fazendo uma alusão à provisão do Pai via o presente dos reis magos. Então ela está ali mexendo naquele tesouro. Mas é interessante que a pintura de Jesus, você vê esse jovem forte, numa posição de adoração, também de contemplação, e ali bate um raio de sol dentro dessa carpintaria, e o interessante é que a sombra que projeta na parede de trás já aparece Jesus crucificado. Se você reparar um pouco mais, você vai ver que as mãos dele estão bem na altura onde os cravos ficavam pendurados, onde os pregos ficavam pendurados. Se você olhar ali embaixo, tem um cinto vermelho, né, já simbolizando a coroa de espinhos que seria colocado na cabeça dele. Mas o que é isso? É apenas uma pintura onde esse artista procurou retratar como a sombra da morte sempre esteve presente no ministério do Senhor Jesus. E se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos nos deparar com textos e discursos curiosos, intrigantes do Senhor Jesus, onde ele diz, por exemplo, em Marcos 9:31, Jesus diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Imagine você sendo um dos discípulos ouvindo isso. Difícil de entender, mas Jesus sempre falava o que é que ele veio fazer aqui na terra. Ele sempre ia anunciando: olha, eu estou com vocês, mas daqui a pouco eu serei oferecido em holocausto. Daqui a pouco eu serei oferecido em holocausto. Jesus sempre alertou os seus discípulos das dores que viriam. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos capítulo 8, versículo 31 e 32. Marcos capítulo 8, versículos 31 e 32. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Diz assim: então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto, depois de 3 dias ressurgisse. Ele dizia abertamente essas palavras, e Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Meu irmão, Jesus, ele vai falando para os seus discípulos, ele vai preparando eles. Muitos deles, você lembra, achavam que ele iria dominar sobre os romanos, e que ele seria governador, e cada um deles teria ali um ministério. Mas Jesus, ele vai falando: olha, pessoal, é o seguinte, virá sofrimento, virá rejeição, virá incompreensão e virá a morte. E é tão interessante que Pedro, e provavelmente se fosse eu e você também ali faríamos a mesma coisa. Pedro chega para Jesus: Jesus, deixa disso, Senhor. Senhor, morte, sangue, que é isso, Jesus? Você é jovem, você é um bonitão, você está no começo do teu ministério, você acabou de abrir uma igreja no Batel, você tem o caminho de Jesus é mais, você, Jesus, deixa disso. Quantos de nós não fazemos a mesma coisa com o Senhor? Senhor, não cumpra o teu propósito na minha vida, deixa eu ficar mais por aqui, mais um tempinho. E Jesus, ele fala uma coisa curiosa, ele olha para os discípulos e diz para Pedro: arreda de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas que são de Deus, mas nas coisas que são dos homens, meu irmão. E aqui Jesus, ele diz o quê? A morte na cruz era algo que Deus tinha planejado. Me entenda bem nessa frase, ok? Me entenda bem. Por favor, me entenda bem. Depois que o homem caiu, era necessário que houvesse a redenção, o resgate. E somente sangue inocente poderia pagar esse preço. E aqui Jesus deixa claro: é de Deus que eu vá
e suba aquela cruz e pague o preço por todas as pessoas. Muitos acusam Pilatos. E sim, Pilatos foi responsável pela morte de Jesus. Outros acusam os soldados romanos que cravaram os pregos, que martelaram ali os cravos. Sim, também tiveram a sua culpa. Outros culpam os judeus que entregaram Jesus à morte, que gritaram crucificam e solta Barrabás. Sim, tiveram a sua culpa. Mas quem foi culpado pela morte de Jesus? Você e eu. Nós somos os culpados. Ainda assim, voluntariamente, ele vai preparando os discípulos. Eu vou subir aquela cruz no lugar de vocês. Pedro não estava entendendo nada. E ele chegou para Jesus. Jesus, deixa disso, Jesus. Jesus, nós estamos começando o ministério. Jesus. Agora que eu vou... Jesus, deixa eu tirar uma foto melhor aqui. Peraí, agora, essa vai para o Instagram, Jesus. Essa aqui, me dá uma frase de efeito tua, Jesus. Me dá uma frase. E Jesus diz, arreda Satanás. Instagram não é assim, então, às vezes é arreda Satanás, meu irmão. Jesus diz, você não pensa nas coisas que são de Deus. Era de Deus Jesus subir aquela cruz e morrer no seu e no meu lugar. E ele sabia, ele entendia isso, e ainda assim, você não vê Jesus cabisbaixo, choramingando pelos cantos, você vê um Jesus discipulando, expulsando demônios, curando pessoas, e cumprindo com alegria o propósito de Deus para a vida dele. Amados, é tão interessante que a cruz, agora falando especificamente da cruz, você já percebeu que tem gente que usa cruz, tem igreja que põe cruz, tem igreja que não põe cruz. Ao longo dos séculos, os cristãos se relacionaram de várias formas com a cruz. Logo no começo, no primeiro século, os cristãos, eles escondiam o símbolo da cruz, por duas razões. Por medo, por causa da perseguição implacável dos seus inimigos, e também um pouco por vergonha. Por que vergonha, pastor? Porque a cruz era sinônimo de morte de criminoso. Então uma pessoa carregar uma cruz, as pessoas em volta achavam muito estranho. Peraí, mas o teu Deus morreu como criminoso? E as pessoas, para conseguir entender, digerir, explicar, isso não era tão simples. Tinham vergonha. E nessa época que usou-se alguns símbolos, como por exemplo uma pombinha e o peixinho. Quantos já viram que tem crentes que se identificam através de um peixinho? Já viu isso ou não? Você já parou para pensar, da onde é o peixinho? O peixinho é do começo dos primeiros séculos depois de Jesus, que na verdade era um código secreto. A palavra grega para peixe era ichthus. A palavra grega para Cristo, Christus, era um acrônimo. Então eles usavam como um código. Imagine nós aqui da igreja, a gente combinou, pessoal, onde se vê um peixinho, somos nós, hein? Somos nós. Aí o pessoal de fora olha um peixinho, bom, acho que esse pessoal gosta de ir para o Pantanal pescar. Mas na verdade era uma forma dos cristãos se identificarem. Então o relacionamento com a cruz nem sempre foi muito tranquilo. Aí você pega, lá pelo século VI, resolveram colocar uma imagem de Jesus morto na cruz, o que também não tem nada a ver. Aí você sai de um extremo em que as pessoas tinham medo e vergonha de usar a cruz, para um outro extremo de atribuir poder à cruz e usá-la de forma supersticiosa. Uma vez um jornal fez uma entrevista comigo e com um padre. A entrevista era: pastor, como que você faz libertação? Como que você expulsa demônios? E para o padre a pergunta era: como que você faz exorcismo? Você sabe a diferença ou não? Aproveitando, sim ou não? A libertação, você liberta a pessoa. É o que nós fazemos aqui na igreja. É o que Jesus faz. O exorcismo é uma espécie de domesticação. É quase que uma negociação com demônios. Sai um, entra outro. Entra em mim, sai dali. Okay. Você não assistiu aquele filme Exorcista, assistiu? Não, você não tinha coragem, ainda bem. Você só olhou com o olho assim. É mais ou menos aquilo ali. Aquilo é tipo exorcismo, não tem nada a ver com libertação. Mas enfim, aí eu fui ler, eu escrevi o meu artigo lá, e aí eu fui ler o que o padre escreveu. E ele escreveu: olha, eu faço assim, faço assim, faço assim. E uma coisa que me chamou a atenção,
e eu levo uma cruz de madeira, assim, desse tamanho, não sei o quê. Meu irmão, a cruz não tem nenhum poder em si. Nós estamos falando do que aconteceu na cruz. Isso precisa ficar muito claro. Amém, meus queridos? Então, de um extremo tinha pessoas com medo e vergonha, no outro extremo você encontra pessoas supersticiosas, né? Vou pegar a cruz agora, tal, não sei o que para... Meu irmão, não tem nada a ver, isso não é bíblico. O que é bíblico é o que aconteceu na cruz do Calvário. E aí nós voltamos para aquilo que Jesus fez, o memorial da ceia. Aliás, hoje à tarde até dei um exemplo, né? Os cristãos logo do primeiro século, eles tinham um pouco de vergonha de usar a cruz, porque associavam a morte de um criminoso. Para nós, talvez ficasse mais fácil entender isso. Imagine que você carregasse no teu peito, né, ao invés de um crucifixo, uma mini cadeira elétrica, que desse choquinho. Bzz, bzz, bzz. A gente não tem essa cultura aqui no Brasil, mas a gente sabe que isso existe. Mas carregar uma cadeira elétrica? Como assim? Então, os primeiros cristãos tinham vergonha. Agora, aqui está você, diante da mensagem da cruz, da obra que Jesus fez por você. Vocês viram que esses dias agora estão atacando igrejas no Chile, na Europa? E você já percebeu que o primeiro símbolo que eles vão atacar é a cruz? Você já percebeu isso ou não? Isso causa uma ira no diabo, porque é um memorial da nossa salvação, meus irmãos, daquilo que Jesus, do preço que Ele pagou por nós, do preço que Ele pagou por nós. Eu já escandalizei você um pouco com essa pintura, eu vou escandalizar você um pouco mais. Alguns anos atrás, o nosso querido amigo, o evangelista Rainer Bonk, ele veio aqui ao Brasil, e quando ele veio carregando um crucifixo, uma corrente bonita com uma cruz, uma joia, na verdade, da Gucci, depois que eu descobri. E ele chegou carregando aquela cruz, e eu achei tão bonita. E naquele mesmo dia à noite eu vi que ele colocou para dentro da camisa. Ele colocou para dentro da camisa. E eu estranhei. E perguntei para ele: pastor, o senhor não estava carregando uma cruz? Ele falou: sim. Mas eu percebo que alguns se escandalizam com a cruz. Eu perguntei: por que o senhor carrega a cruz? Para honrar a obra de Jesus. Aí eu falei para ele: mas olha, eu gostei. O senhor pode usar na minha presença que eu não me escandalizo. Aí ele passou a usar, e antes dele ir embora, né, ele era meio bruto assim, tinha uma mão meio grande assim, nós estávamos indo no aeroporto assim, ele colocou algo no meu bolso assim, no meu paletó, e aí ele me deu essa cruz aqui, e que eu uso desde então, para honrar a obra do Senhor Jesus, para me lembrar do preço que foi pago pela minha vida, e também para honrar o meu amigo. Então pronto. Se isso te escandaliza, glória a Deus, meu irmão. Essa é a minha ideia com você. Eu quero que você reflita sobre o preço que foi pago nessa cruz por você. De novo, não há nenhum poder místico nisso aqui. Não adianta pegar agora, eu tenho os poderes de Grayskull. Não é isso, meu irmão. Nada disso. Mas é para lembrar o preço que foi pago por você e por mim. Outras pessoas usam a cruz de forma sensual. Outros usam como superstição. Por que você usa? Para honrar a obra, o preço que Jesus pagou por você e por mim. Está claro isso, meus irmãos? Está claro isso? Isso inquieta você? Não é curioso como a gente fica lutando? Eu não sei se eu usaria. Será que eu uso? Não uso. Será que é sim? Será que não? Pronto, agora você sabe, o pastor usa. Amém, meus irmãos? O Senhor, Ele sempre falou sobre o seu destino, sobre aquilo que iria acontecer. Jesus, porém, voltou-se, olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Quero ainda mencionar, estamos caminhando para o final, o grupo de louvor pode vir até aqui já, por gentileza. Existem muitas alusões nos Salmos sobre a obra de Cristo. Mas em Isaías, no capítulo 53, eu quero passar rapidamente por esse texto com você, quem sabe mais para frente detalhemos um pouco mais. Descreve profeticamente o que aconteceria com Jesus.
profeticamente. É interessante que no Novo Testamento existem 8 citações das 12 citações de Jesus de Isaías. Eu quero ler com você, para você ver a centralidade da cruz. Isaías 53, a partir do versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 53, a partir do versículo 3, a Bíblia diz assim: Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amados, Isaías profetizando acerca do que seria o ministério de Jesus. E ele descreve no detalhe como foram esses últimos dias, essas últimas 15 horas do Senhor Jesus. Totalmente desprezado. E Jesus conhecia essas profecias. E Jesus cumpriu essas profecias. Jesus não fugiu do propósito de Deus para a vida dele. Meu irmão, por isso você e eu estamos em pé hoje nesse lugar. Por isso temos perdão, por isso temos paz, por isso temos alegria, por isso podemos sair por aquela porta na certeza de termos a vida eterna em Jesus, por causa da obra dele. A Bíblia diz mais: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por causa da obra do Senhor Jesus, você e eu fomos sarados. A cruz, meu irmão, divide a história. Há um período antes da cruz e há um período depois da cruz. Semana que vem, com a graça de Deus, eu quero falar o que Jesus quis dizer quando ele estava no Getsemane. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Do que Jesus estava falando? Será que ele temia o sofrimento físico? Eu não creio, porque ele mesmo ensinou os seus discípulos a se regozijarem quando fossem perseguidos, a se alegrarem quando fossem maltratados. Mas o que Jesus estava para fazer era tomar todo o peso do pecado sobre si. Esse cálice ele não queria sobre ele, mas ele foi e cumpriu o seu propósito. A cruz de Cristo. Hoje é nosso papel tornar a cruz de Cristo atraente para as pessoas. Como que eu torno a cruz de Cristo atraente? Só tem uma maneira, meu irmão: falando a verdade, o que a cruz é, o que ela significa. Não é um conto de fadas, ela é real, ela foi real e ela mudou a história. O que aconteceu naquela cruz foi um divisor de águas na humanidade. Amém, meus... Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos. Aos sábados, às 19h30, culto de jovens. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.